De fato, vamos dar início agora ao último painel previsto na programação do nosso segundo dia de fórum. Ele é intitulado Identificação Biométrica e seu impacto na experiência do cliente, tendências e novas possibilidades. Customers are now expecting less contact in the customer experience, and biometrics fits in very nicely. And that's really been the focus with NEC to make sure that we're able to deliver this solution at a very critical time as we emerge from this crisis. In the longer term, we look forward to enhance this solution. This may be duty-free purchases, car rentals, boarding of trains, wayfinding in airports, or hotel check-ins. And in NEC, we believe we have a good partnership to be able to drive and deliver on this vision. NEC. Quisiera comenzar este panel con una pregunta para que me la responda cada uno de los oradores, y es: ¿qué motiva el uso de los datos biométricos actualmente y qué creen que los va a motivar en el mediano plazo? Até para a gente começar, né, o painel, né, até para poder dar algum desses motivadores, né, até esse vídeo anterior que trouxe justamente algumas experiências, né. Hoje a gente está, de fato, indo para um mundo cada vez mais digital, né, e nós queremos, de fato, conseguirmos que nós sejamos identificados de uma forma segura, garantir efetivamente identidade, e aí está muito bem alinhado com todas as palestras que aconteceram anteriormente, né? E a gente conseguir entregar uma experiência realmente diferenciada, né? Até se a gente olha, assim, a biometria, ela pode ser utilizada, ela é principalmente uma forma da gente fazer uma validação de identidade, né? E olhando para como isso evoluiu, né? Há pouco tempo atrás, a gente tem 3 formas, basicamente, que a gente possa validar a nossa identidade. Uma, que é o que a gente sabe, né? Então, assim, a gente sempre tem aquela quantidade de senhas, né? Todo mundo aqui deve ter algum aplicativo, deve ter algum lugar em que armazena suas dezenas de centenas de milhares de senhas. Isso se não fica utilizando sempre a mesma senha para várias coisas. Então, a gente tem um problema de segurança muito grande aí. Se a gente quer ser seguro, a gente tem várias senhas. Se a gente tem várias senhas, nós temos que armazená-las. Para a gente armazená-las, nós temos que ter algum ambiente seguro. Então, assim, ou você sabe, ou alguma coisa que você tem. Então, assim, a gente pode entrar justamente com os tokens, ou até mesmo os nossos celulares, né? A gente podendo trazer isso, e aí a gente evolui para uma parte de uma biometria, né? Então, assim, a biometria, ela vem para facilitar efetivamente a tua identificação e a tua validação para algo que você de fato é, e com isso você consegue entregar tanto uma experiência mais interessante para o seu cliente, né? Uma experiência na ponta muito melhor, e garantir a identidade, combater, criando mais um fator aí de segurança aí para combater a fraude aí, e evitar qualquer fraude de identidade, né? Então vejo como um dos principais mudanças é a gente conseguir garantir uma ótima experiência do cliente com a segurança que a biometria traz. Eu que represento, né, acho que muitos daqui são técnicos e são da área, né? Eu sou como se fosse um consumidor final, né? Eu sou da Japan House, uma instituição, né, um projeto do governo japonês instalado aqui, né, na cidade de São Paulo, e eu acho que também tem um pouco disso, né? Acho que as pessoas têm muito essa visão, né, do reconhecimento facial empregado na segurança, né? Então, no próprio vídeo a gente viu o aeroporto, a gente viu, né, a gente sabe que é utilizado, né, em bancos, enfim, em várias outras situações. Eu entendo que esse é uma ferramenta, né, poderosa, que é uma ferramenta que entendo que é uma ferramenta que está sendo utilizada, e eu acho que muitas vezes as pessoas hoje, principalmente aqui no Brasil, nós vemos as pessoas usando, por exemplo, em portaria de prédio, né? Então, algumas coisas assim que agora estão começando a se popularizar, mas eu acredito que nós temos que trabalhar o reconhecimento com uma certa, vamos dizer assim, com uma parte de inteligência, né? Então, nós temos uma ferramenta poderosa, né, que pode identificar, então, no nosso caso, né, eu acho que assim, para uma instituição cultural, talvez as pessoas que estão assistindo agora vão falar, nossa, mas para quê, né? A gente tem, claro, o lado da segurança,
mas eu acho que a gente tem, né, como uma das bases, né, que de serviço, de atender bem, né, então, assim, a gente poder antecipar, né, a chegada do visitante, a gente poder entender quem é o visitante, um pouco do perfil do visitante. Então, todo esse tipo de ferramentas vem para a gente poder contribuir, né, para poder fazer um bom, assim, essa parte de um diferencial no atendimento, né? Então, acho que a Japan House ela vem trabalhando com isso, né? Então, através, né, do sistema da NEC, né, que nós temos implantado aqui na Japan House, e desde o início, né, da aplicação dela, nós estamos sempre pensando em como utilizar melhor a ferramenta, né? Não apenas como uma parte de precaução, né, de segurança, mas também como a gente pode agregar, customizar esse serviço para que a gente possa fazer um atendimento melhor, mais, né, então, até utilizando um pouco, né, o Eric, nosso presidente, falou anteriormente, mas a gente até na parte de omotenashi, né, que é uma palavra em japonês que é que a gente pode traduzir como hospitalidade, como a gente pode utilizar essas ferramentas onde o visitante se sinta cada vez mais bem recebido, né? Então acho que esse é um ponto que acho que é interessante da gente poder citar, né, e pensar também, né, não só a ferramenta, mas como a gente pode aplicar ela, né, nas nossas atividades, nas diferentes atividades. Interesting that the two previous people hit on some key things. I think if you look at biometrics and how it's being used in the medium function, and I think for long-term function, there's two things here. There's like on-premise, right? You think about it when you walk into a hospitality and a hotel, and most people associate biometrics with the facial recognition from a security standpoint. I think where NEC and digital ID and our IDLite solution is how do you expand that, right? With the goal that the consumer, end user, which is us, multiple people, don't feel the friction, right? It's very frictionless when you walk in, you understand the journey. I check into a hotel that we've used, right? And I think you use analytics from an institutional standpoint to understand where your customers are going to, right? You look at retail space, where do they travel? You know, how do you design different shopping centers, malls, your retail space based on facial recognition? Where do you put point of sale checkouts? How easy do you make this now for a consumer at the end of the day? Do we have a one ID type of rail system in the future where it can be shared across different institutions? I like your driver's license, right? I mean, like that is, I think, the end goal for here to understand biometrics is the consumer shouldn't feel any of this. This should be used to enhance experience. It should be frictionless. And at the end of the day, hopefully this builds loyalty across any company, organization that's using this product or service in the future. The one caveat I'll say is going to be, how do you monitor the use of facial recognition, right? And I know from NEC, we have a whole on dedicated team that monitors our own organization of how AI and how, you know, facial recognition software biometrics is being used to make sure we don't overstep boundaries and there's true transparency across the board. Essa é uma questão muito importante, Michael. Você colocou, e eu gostaria de botar o Henrique e o Cláudio, essa questão de ultrapassar o limite do reconhecimento facial. A gente percebe, e aí eu estou falando um pouco do mercado brasileiro, Mariana pode dar uma posição da Argentina, que as pessoas elas gostam da tecnologia, mas elas têm problemas com a tecnologia. Então, a gente sabe que existe isso por parte do usuário. E nós temos essa questão do limite do reconhecimento facial. Qual é esse limite, na opinião de vocês? Quer dizer, quando se usa o reconhecimento facial, qual é o limite? The limit is, it's yet to be understood, to be honest with you. I think the limit is understanding, I guess, how far do you push it from a consumer standpoint? Like, as all of us being end users, what are we going to accept? And I think as long as there's positivity in terms of the way biometrics are being used, we will be open more and more. I will say that
it is probably age dependent, right? Location dependent, geographic, right? And adoption of technology. But I think all of us have understood or been part of or witnessed or had a friend that is either had their ID stolen, financial records somehow, right, charged, and you've had to gone through that. If that happens at a large scale, it will hinder biometrics and the advancement of it from an adoption perspective. So I think that's where the boundary becomes of how do we make sure there's institutions, government, non-government, to make sure they're monitoring how we use this product and solution as we expand in the future. Eu gostei muito da primeira fala do Michael, né? E aí eu vou concordar plenamente com a explicação dele. E acho que isso passa muito por um processo gigantesco de transparência, né? Então, assim, a gente sabe, as informações biométricas, elas estão, a gente está utilizando mesmo, a gente olha no Brasil, então, assim, no mundo todo, a gente liberar um celular, a gente usa o nosso Face ID para conseguir fazer isso, né? Agora, o que a gente tem que buscar em termos de limite, né? E eu gosto muito, teve uma palestra do Gartner há uns anos atrás, que é o limite da gente, don't be creepy, não ser assustador, né? Tipo assim, o que você está fazendo efetivamente com a tua biometria? É uma biometria que está sendo utilizada justamente para te trazer mais segurança no momento em que você está fazendo, por exemplo, uma transação financeira, ou no momento em que você está fazendo o teu check-in no aeroporto, ou você está sendo efetivamente monitorado como um grande Big Brother de todas as tuas ações, entendeu? Então, assim, é esse o momento em que a gente tem que ter uma parte educacional muito grande como sociedade para entender para que está sendo utilizada a biometria e se ela está sendo utilizada efetivamente o porquê. É a transparência do porquê que a tua biometria sendo um dado sensível, ela de fato está sendo utilizada. Então, é uma parte educacional e de transparência que a gente vai ter que evoluir muito como sociedade nos próximos anos, como planeta nos próximos anos aí, para que a biometria ela seja cada vez melhor difundida e de fato melhor usada, trazendo melhores experiências, né? Então, transparência eu vejo que é uma palavra-chave aí para a gente. Aqui no Brasil, né, nós temos já em vigor, né, leis, né, então que a própria LGPD, né, que está em vigor, mas eu acho que a gente também tem cada instituição, cada empresa, né, que detém que está, né, utilizando dessa tecnologia, que eu acho que a gente que determina esse até poder colocar como um compliance dentro das instituições e das empresas da utilização, né, de todas essas né, dessa tecnologia. Acho que é uma discussão bem grande que o mundo está tendo, tanto com as informações não só de biometria, mas também tudo que que o próprio celular nosso, que está todo dia com a gente, né, nos acompanha dia e noite, né, então, que tem todas as referências da onde nós estamos, né, dos nossos relógios, né, dos nossos smartwatches, que sabem quantos passos e quantos quilômetros nós andamos por dia. Então, essa é uma discussão muito, muito interessante, né, e que cada vez mais, né, a detenção dessas informações, né, criam esse, vamos dizer assim, esse poder, né, de você ter, né, de ter essas informações. Nós aqui na Japan House, a gente tem todo um trabalho, né, primeiro nessa parte de respeitar as leis, né, aqui do Brasil, e a gente também tem todo um trabalho interno, né, da utilização, né, da biometria, né, dos visitantes e das pessoas que vêm, né, para participar das nossas atividades, das nossas palestras, visitar as nossas exposições. Mas eu também entendo, né, como o próprio Michael e o Henrique comentaram, existe sim uma preocupação, e eu acho que é cada vez mais forte, de termos, né, uma regulamentação, entender que tudo isso, né, então, porque hoje nós estamos aqui todos representando empresas, instituições, né, que tem nome a zelar, que tem todo um trabalho, né, tudo, mas nós também temos que entender que existem pessoas que podem pegar toda essa tecnologia e utilizar ao contrário, né, utilizar para benefício próprio, no sentido de algum roubo,
assim, seria uma contra-inteligência da mesma tecnologia que nós estamos utilizando agora, né? Então, eu vejo isso como uma preocupação muito atual e algo que nós temos, né, os governos, eu vejo que todos os governos estão a cada dia mais colocando em pauta, né, esse tema, né? Então, acho que é um tema importante para a gente pensar em como a gente pode cada vez mais ter uma segurança em cima dos dados, né, em cima de tudo isso. ¿Qué tan crítico resulta el manejo de estos datos biométricos que son tan sensibles desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo? Toda essa parte, né? A biometria e os dados, ela, de fato, né, eles são dados sensíveis, né? Então, assim, a gente tem que ter como premissa a segurança. A segurança tanto do uso da informação que você está usando, quanto a segurança para evitar efetivamente qualquer ataque, para evitar, como o Cláudio comentou, a utilização, isso ao contrário também. Então, assim, a parte de segurança de acesso a essas informações, ela tem que estar muito bem feita. E não é negociável. Ela não pode ser negociável de qualquer forma. A segurança dessas informações, ela tá na base de uma pirâmide de necessidades, se for pensar. Segurança não se negocia. Segurança, ela é uma condição primária para a utilização de forma eficiente, para que a empresa ela possa efetivamente atuar utilizando dados pessoais. Então, assim, a segurança, ela é base, né? Até aqui no Serpro, né, nós somos uma empresa pública, né? A principal empresa de TI aqui do Brasil, né, pública de TI. Então, assim, segurança a gente nem negocia, não abre margem de negociação para vamos diminuir. Não tem como diminuir. O Serpro, ele é o principal operador do governo, então o que não falta aqui são informações sensíveis, né? Então, toda essa área, ela é inegociável, ela é uma condição primária para isso. Então, assim, proteção ter justamente se você está armazenando por algum motivo dados sensíveis, você tem que ter uma camada que garanta essa segurança para os seus clientes, né? E aí, justamente, daí uma vez você está armazenando, daí você também pode ter toda a parte, justamente, múltiplos fatores de autenticação, aí no caso, para você efetivamente conseguir recuperar essas informações, né? Porque a biometria por si só, ela é uma ferramenta, né? A biometria, ela é uma alternativa, ela não é a solução única para tudo, né? Então, ela te ajuda, ela vai te ajudar a você entregar uma maior segurança, mas ela não é a única coisa que você vai utilizar. Então, sempre dependendo do processo de negócio que a tua empresa tá executando, você pode ou precisa combinar com outros fatores de segurança para você garantir realmente o acesso também àquelas informações. Então, ela é uma ferramenta, ela complementa algo muito maior também. You made some great points there. I think what you talked on more checks and balances, right? I think internally in an institution and also on the government side, I will say I think there needs to be a standard probably set, right, across, I would say algorithms, right? I would say, how are you storing this data, right? There's a centralized and decentralized option, right? You know, who owns that data? And again, that's dependent on, you know, the institution, dependent on, is it a bank or is it a small retail shop? You know, if as a user, you know, being decentralized, everything's on my phone, right? So then the bank, no one else actually has access to my information, right? So that is a type of security. But again, what's the standard in place? Like, what are we, country-wise, regulatory, what are we all going to agree upon and move forward as an industry, I think is the question here. And coming back from a big conference called Money 2020 in Las Vegas, you can see there's a lot of disparity there, a lot of questions on that security front. I will say I agree that this is a tool, right? But I do think this tool, we're leaving passwords behind. Passwords we know are not, you know, secure at all, right? That is easily two-factor verification. It's not. So again, how do we kind of move forward with biometrics? Take what we learned from passwords, take what we learned from two-factor verification, and all the things we've learned over the last 50 plus years in terms of finance and how things have been hacked,
how do we apply that and use kind of AI and stuff to learn in the future very quickly, right? Let's not repeat history in this sense, I think is the biggest thing as we come together. So security is top notch. And I think more things will come about as biometrics are adopted and implemented. And we'll learn as we go. I think that's the biggest thing is we need to learn and learn very quickly. Eu como assim, né? Eu acho que o Michael e o Henrique são profissionais, né? Então da área. Então assim, nós como instituição, eu sempre a segurança é algo que antes as pessoas pensavam assim, mas eu sou pequeno, né? Para que eu vou ter, né? Para que eu vou ter? Eu sou pequeno, não vai ter. Hoje, né? É um transtorno gigantesco, né? Você, independente do seu tamanho, né? Então hoje nós sabemos o quanto é um transtorno quando alguém acessa o seu celular para movimentar, né, sua conta bancária, então hoje já não existe mais isso de tamanho, né? Sendo pequeno, médio ou grande. Eu entendo que nós temos que sempre, primeiro, né, estar cercado, né, de ótimas e confiáveis empresas e profissionais. Então, assim, que tem, né, que tem essa experiência, né, e que podem aplicar todas essas etapas, né, de segurança dentro do seu ambiente, dentro do seu sistema. Então, hoje em dia, quando a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada, né, se alguém entrar... Não, isso é algo que já não existe mais, né? Tudo que você tem na sua rede, é importante, né, da sua instituição, as informações, então, assim, os dados. Então, eu vejo que hoje, para nós, o mais importante é termos Hoje nós sabemos que, ao mesmo tempo agora, né, existem empresas que estão trabalhando na segurança, a gente também tem as pessoas que, ao mesmo tempo, agora estão trabalhando em tentar, né, romper essa segurança, né? Então, por isso que eu acho que você está cercado, né, de ter bons profissionais, empresas confiáveis, que já têm uma experiência de mercado, que possam estar, vamos dizer, cada vez mais blindando, né, o seu negócio, a sua instituição, né, a sua organização. Eu vejo que essa é uma situação que, para o consumidor final, para quem, eu acho que eu sempre recomendo para que façam esse tipo de trabalho, porque hoje já não existe mais esse tema que, se entrar não vai ter problema nenhum, né? Com certeza vai ter um grande problema, né? Ainda está para acontecer uma killer application para a biometria, ou todas as aplicações vão usar biometria mais cedo ou mais tarde? I think we all thought passwords and the length of passwords and special characters were the all be all to stop hackers, and so was two-factor verification. Do I think biometrics will trump all? Yes, I think so. No one, and so stop. If I look at NEC and our iDelight solution, right, we can go one match within 10,000 people, or we can change it to 1 in 2 million people. Your face is very unique, and it ages over time, right? So it changes on its own. And our system is pretty good right now of understanding about a 10 to 12 year age window before you have to re-up and do the biometrics. I think, as of it stands right now, the knowledge, I do believe biometrics will be the thing in the future. The question is, what type of biometrics? Will it be a facial? Will it be a fingerprint? Will it be an iris at some point? You know, Japan is doing some things with iris technology out there in biometrics. So I think biometrics will be the future. It's just what within the biometrics field will become the standard as we move forward. Até tentando ser bem rápido também, eu acho que a gente vai unir biometria, né? Então, assim, a gente já tem também uma parte aí, como o Michael disse, e aí complementando, a gente também tem várias ações relacionadas à biometria vocal também. Então, acho que vai ter um conjunto biometria vocal, com a vocal voz. Também, com a voz mesmo. Então, identificar que é a voz do Henrique mesmo, é o Henrique que está falando. Então, a gente tem algumas várias ações, ou algumas várias expectativas em termos da tecnologia, que ela evolua de uma maneira em que ela vai possibilitar isso, né? Eu, particularmente, assim, eu fico sempre um pouco receoso
da gente utilizar tudo, nada, assim, alguma coisa assim. Eu acho que a gente vai migrar cada vez mais que a gente tiver ótimas experiências e que garantam a segurança. Eu acredito que vai se transformar mais num padrão, efetivamente, não um único padrão, mas um conjunto de padrões que vão utilizar sim. Então, acho que vamos ter uma evolução para isso, para um uso das biometrias que a gente tem de uma forma mais abrangente. Vou mudar só um pouquinho a pergunta para você, porque você é usuário. O que você gostaria de ter de biometria e de segurança de reconhecimento facial que você ainda não tem? Olha, eu escutando o Michael e o Henrique, eu fico feliz porque eu quero que a biometria cada vez mais evolua, porque eu acho que quem hoje destravar o celular com a face ou com a digital e todas as aplicações, né, que estão surgindo, né, para diversos tipos de aplicativos, né, como o próprio Henrique falou no começo, assim, todo mundo tem uma senha, que aí você esquece a senha, aí agora o botão do esqueceu sua senha virou algo que todo mundo agora já aperta, já é automático. Você cria toda hora então assim, eu acredito muito que para o consumidor final, todas essas ferramentas, né, e futuras, né, de íris e de outras tecnologias de voz também, tudo isso acho que só vem a contribuir, porque ela agiliza, ela facilita, né, ela dá uma maior agilidade, né, então eu como usuário, eu sempre fico feliz, porque toda vez que eu não tenho um aplicativo que fala, agora você pode fazer com o seu digital, aí eu fico feliz que eu falo, nossa, pelo menos vou poder, assim, ficar anotando, gravando milhares de senhas, né, então acho que eu entendo que, com certeza, né, cada vez mais, né, teremos eu entendo isso, uma combinação, né, não só de uma biometria, mas de repente daqui a pouco vão ser várias para você ter cada vez mais um espaço mais seguro e confiável, né? Mas eu acho que para o consumidor final, acho que todo mundo cada ano que sai um celular novo, que sai alguns aplicativos, né, diferentes com essas tecnologias, eu acho que para o consumidor final eu vejo que a grande maioria hoje, o que era, né, logo no começo você estava acostumado a ficar colocando número para destravar o celular, ou ficar fazendo desenhinho para destravar o celular. E hoje eu vejo senhoras, né? Todo mundo aqui tem parentes, né? Por exemplo, eu vejo minha mãe e meu pai, mais de 70 anos lá, que tá ótimo lá, destrava destrava só de olhar, já destrava, ou só com o polegar. Então, assim, eu vejo que tudo isso são ótimas ferramentas que vêm para totalmente facilitar né, deixar isso cada vez mais inclusivo. A Digital ID facilita muito o processo de autenticação de usuários, mas as tecnologias atuais já podem, de fato, substituir os sistemas de autenticação multifator que integram biometria com segredo pessoal ou token com segredo pessoal, senha pessoal? Short answer, yes. Right? I think there's a journey to get there. And I mean the journey in terms of the backend, what's called the Rails system. You think about right now, credit cards that run off the Rails system, right? It's token through in how they process transactions. What you're asking is, can we create a sovereign ID, which is a digital ID, one digital ID? And how do we use that across multiple platforms, right? And I think that's the challenge as everyone starts to use biometrics, starts to create different systems. How does one bank talk to another bank using this sovereign ID across that system, right? So I think that's where the challenge for the next probably 3 years is at right now. Biometrics can be there. Yes, it'll replace it. It's already starting to replace it. I think going back to Claudio's point here, I think accessibility is a great thing and in terms of people that struggle with hands and arthritis. Like, think about all the things that biometrics can do right now for people, and it's only growing. So long answer, long-winded one. Yes, it'll be there, but there's some challenges, some headwinds in place right now to get it done. Eu vou concordar com o Michael, né? E aí complementar, justamente comentou da
da identidade digital, aí um desafio que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos, e a gente está trabalhando para isso, né, o CERP, junto com o governo federal, é justamente como eu posso ter, e é um dos grandes desafios da biometria, que é você, de fato, garantir aquela coleta da biometria. Como que eu posso garantir, então, um Digital ID, ele passa também por uma necessidade de garantir que aquela coleta, que aquela foto, aquela biometria coletada, digamos assim, ela realmente pertence à pessoa que ela diz pertencer, né? Então, assim, a gente está caminhando para isso. Eu acredito que nós estamos, né, indo para esse caminho. Hoje no Brasil, o Brasil até ontem, né, saiu pelo Banco Mundial, que é o segundo país mais digital do mundo, né? Então, assim, que é um baita de um orgulho para a gente. Então, nós estamos caminhando para isso. A biometria é algo que vai ser um catalisador, né? Ele vai habilitar todas essas possibilidades, né? Então, assim, hoje a gente já pode falar, já podemos ir para isso? Eu acho que ainda hoje não, mas a gente está caminhando para um sim bem grande. Cómo se debe procesar y plantear estos tipos de autenticaciones para el caso de los niños. Y les pido que sean muy breves porque tenemos 3 minutos más, así que 1 minuto cada uno en su respuesta, por favor. Concerning in terms of child, so in the United States, especially like in California, there's a lot of concern around how pictures are used for people that are under 18. So I think it's a broader conversation for the future. Things we're looking at right now would be, if the kid is younger than 18, we're not going to enroll them unless maybe a parent would opt in at a certain age discretion, probably over 14. But right now we're staying away from that. It's a very cautious and slippery area where we don't want to get in that, because again, the abuse of how that could potentially be used in the wrong hands and wrong functions, right? Enrique, I'll pass it to you. E no Brasil acontece exatamente a mesma coisa. A lei nossa de proteção de dados, ela impede também o uso de dados de menores de idade, a não ser que ele seja emancipado ou que tenha uma autorização do pai. Então, é realmente uma área que a gente vê que ainda é um terreno ainda meio cinzento, a gente não sabe direito ainda como que a gente vai andar nesse terreno, né? E ao mesmo tempo a gente vê que existe, né? Efetivamente, tem o mercado financeiro, está começando a abrir contas para crianças, para os seus filhos, tudo mais. Então, assim, é um ambiente que mas tem uma regulação muito forte, tem uma proteção dos menores de idade e que tem que ter efetivamente. Então, assim, é aquela condição de segurança realmente que a gente não pode abrir mão, né? Mas hoje é um desafio também com relação a como se implantar de fato isso, porque menor de idade ele tem que ter, na verdade, não é que ele tem que ter uma proteção diferenciada mesmo. A América Latina, ela está atrasada, ela está em dia, ou ela está avançada no uso da biometria? Eu queria muita opinião de vocês e do reconhecimento facial. A América Latina como um todo, eu não sei como te responder de uma América Latina inteira, mas assim, se eu for arriscar, eu falei, o Brasil tem uma adoção muito rápida, a gente tem outros países que também têm um processo de digitalização muito grande, Uruguai, a Colômbia, a Argentina, a gente está num processo de digitalização. Então, assim, se a gente não está avançado, a gente está dentro do uso efetivamente. O Brasil, especificamente, a gente gosta muito da tecnologia, né? Então, assim, a gente está num nível bem bacana. O Uruguai, até onde eu sei, ele é um dos países mais digitais, pelo K9. Então, assim, eu diria que a América Latina ela está num caminho bem interessante, sim. Short answer, yes. More so than the United States, I would say. We're very lacking in terms of digital. So I can't speak too much on Latin America, but based on what Enrique said here, I would agree so. And based on research, I think continue to drive that forward and be a leader and show us how you can adopt it more so and show the rest of the world.